corrigir, a sua palavra tem o poder de direcionar, a sua palavra tem o poder de inspirar, de projetar. A sua palavra é a vida que nós precisamos, e nós estamos debruçados sobre a sua palavra. Senhor, eu peço a sua graça, para que o Senhor possa falar aos corações nessa noite, que os corações e as mentes estejam abertos à sua palavra, que eu não fale aqui algo que seja unicamente exclusivo de mim, mas que eu fale algo que venha do Senhor. Eu quero te agradecer por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos dizem amém? Amém. Então, irmãos, abre sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Eu vou ler, eu gostaria que você me acompanhasse aí. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fazer o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do teu temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais os tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; e a quem honra, honra. Amém? Eu queria começar dizendo que existem níveis de autoridades. Existem 7 níveis de autoridades, onde os 4 primeiros são muito importantes você saber. Olha, existe primeiro a autoridade soberana. Qual que é a autoridade soberana? É a autoridade de Deus, é soberana. Deus é a autoridade máxima. Tanto é que a Bíblia começa aqui em Romanos dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, todas as autoridades que nós temos hoje, você gostando ou não gostando, foi Deus que de certa forma colocou lá naquele lugar. Deus é a autoridade máxima. Tanto é a autoridade máxima que Ele delega para você quem é que vai ser sua mãe, quem vai ser o seu pai, quem vai ser seu irmão, que país você vai nascer. Deus é Deus que delega todas essas coisas. Ninguém pode falar: eu não quero, eu não sou dessa família. Você vai nascer numa família em que Deus determinou que você fosse nascer, e essa autoridade você não tem como fugir dela. A segunda autoridade é a autoridade da verdade. A autoridade da verdade fala sobre a palavra de Deus. Ainda que nem todos os homens na terra acreditem na palavra de Deus, a palavra de Deus continua sendo a verdade. E a Bíblia continua sendo o livro mais vendido em todo o mundo. Em todo mundo conhece a Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia, não importa que religião ele tem a Bíblia. E todo mundo é regido, é tão interessante, todo mundo é regido por princípios que a Bíblia tem. Porque é a Bíblia que diz, não foi outro que diz, a Bíblia que diz: não pode matar. No mundo inteiro, se você matar, há uma punição por matar. A Bíblia diz: não pode roubar. No mundo inteiro, se você roubar, há uma punição por você roubar. Então, os princípios contidos na Bíblia é a verdade. O Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a segunda autoridade, que é a autoridade da palavra de Deus. A terceira autoridade é a autoridade da sua consciência. É interessante que ontem eu estava em casa, irmãos, eu não estou muito bem da garganta, e hoje eu vou tomar mais água do que eu normalmente dou. Quem traz água para mim pode se preparar, vai trabalhar. Eu estava conversando com um vizinho meu, e
né? Eu ando pelo condomínio, eu tenho o dom, eu consigo ler e andar. Então eu fico andando no condomínio, eu vou andando assim. E eles ficam confusos, como é que eles conseguem? Hoje eu estava andando de bicicleta e lendo. Não é gostoso, porque eu gosto de andar de bicicleta e eu gosto de ler. Então eu uso os dois. Eu estou aqui andando de bicicleta, dou uma lida, dou uma olhada para frente, dou uma lida e estava lendo. E aí eu estava lendo e ele viu aqui e falou: nossa, o perigo de quebrar a autoridade. Que legal, por quê? Eu falei: não, porque amanhã eu vou ministrar sobre a autoridade. Ah, é? Me conta um pouco. E aí eu comecei a contar. E aí, falando algumas coisas, ele pegou e falou assim: tá, e se eu for o seu patrão e eu chegar em você, ele tem uma empresa de carros, chegar em você e falar assim: estou precisando levantar um dinheiro, você fala para esse cliente que precisa trocar as bandejas do carro dele, e você é o meu funcionário. Eu falei: sim, eu estou esperando, eu já sei onde ele quer chegar, mas eu estou esperando. Falou: e aí, o que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou contra a sua autoridade. Ele falou: por quê? Eu falei: porque fere a minha consciência. Esse é o terceiro princípio. É o terceiro nível de autoridade, o nível da sua consciência. Você sabe que é errado. Independente que o seu patrão está mandando que você faça, mas você sabe que é errado. Então, se você sabe que é errado, você pode falar: não, eu não vou fazer. E aí ele pega e fala assim: e aí? Eu falei: e aí eu estou sujeito às condições, ou estou sujeito às penalidades que você vai me pôr. Exatamente. Então você vai me mandar embora. Não tem problema, você vai me mandar embora, mas eu não feri a autoridade da minha consciência. Aí eu expliquei para ele sobre o caso dos três lá da fornalha. Não sei se vocês sabem, 3 homens. O rei fez uma estátua e queria que os 3 homens se prostrassem sobre a fornalha. E os 3 homens pegaram e falaram: não, nós não vamos prostrar. Por que você não vai prostrar? Porque isso fere a nossa consciência, fere o nosso Deus, nós não vamos prostrar. Aí o rei pega e fala: então, se vocês não vão prostrar, vocês vão para a fornalha de fogo. Então nós vamos para a fornalha de fogo. E o rei fala assim: quem vai poder livrar vocês da minha mão? Eles falam assim: olha, se Deus que é Deus e quiser livrar, não tem problema, mas nós não vamos prostrar. Significa assim: quem vai poder livrar você do seu patrão de te mandar embora? Talvez Deus não vai livrar você do seu patrão de te mandar embora, mas você não vai fazer, porque isso fere, isso está dentro de uma autoridade, que é uma autoridade constituída por Deus, que é a autoridade da sua consciência. E é legal que esse cara, ele pega e fala: e no final, o que aconteceu com os homens? O que aconteceu? Eu falei: eles foram salvos. Foram salvos? Eu falei: foram salvos. Por quê? Eu falei: porque a autoridade maior achou que eles deveriam ser salvos. Eu falei: só que existiram outros casos de homens que feriram a autoridade e não foram salvos. Aí já fui lá em cima e mostrei para ele. Eu falei: olha, esse daqui também está ferindo a autoridade. Eles achavam que era autoridade e ele não foi salvo, morreu. Aí ele falou: não, eu quero Deus que salvou o outro lado. Os da fornalha. Eu quero Deus que salvou da fornalha. Porque também eu não concordo em pagar imposto para Dilma, então eu quero que Deus me livre de pagar imposto. Eu falei: pois é, Jesus também, que é debaixo de autoridade, pagou imposto. Se Jesus pagou imposto, então você também tem que pagar. Porque esse mesmo Deus que delega as autoridades, ele também está sujeito às autoridades. Amém? A quarta, e eu só vou falar aqui a quarta, que é a autoridade delegada. Qual a autoridade delegada? O seu pai é uma autoridade delegada. Quem delegou? Deus. Você nasceu nessa família, Deus delegou esse pai para você. Sua mãe é uma autoridade delegada por Deus. Seu irmão mais velho, ele é uma autoridade delegada por Deus na sua vida. Existem autoridades delegadas que são o seu patrão, ele é uma autoridade delegada. Me lembrando agora, eu estava conversando com Israel com um amigo dele, eu não sei qual foi, que ele foi para uma empresa fazer uma entrevista. Aí chegou lá para fazer a entrevista, o entrevistador falou: nossa, você trabalhou nessa empresa? Eu conheci, eu conheço a pessoa lá. Por que você saiu de lá? O patrão queria mandar em mim. Já pensou? O dono da empresa queria mandar em mim? Aí eu saí. Aí o cara falou: legal, né? Deixa eu colocar a anotação aqui. Então a gente fica aguardando. Aguarda e a gente vai te chamar. Autoridade delegada. O seu patrão é uma autoridade delegada sobre você. O seu pastor é uma autoridade delegada sobre você. Então ela foi delegada por Deus. Deus delegou. Irmãos, olha, não
pense que o seu patrão, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor vai ficar impune se fizer algo fora daquilo dos princípios que Deus mesmo determinou. Porque o próprio Deus vai tratar com cada um. O que não cabe é você querer tratar direto com cada um. Porque Deus delegou e você só lhe cabe respeitar a autoridade que Deus delegou. Não importa que a autoridade que Deus te delegou não presta, por exemplo. Vamos colocar um exemplo de autoridade do seu pai. O seu pai tem um problema com vício de álcool. O seu pai tem um problema com vício, até mesmo vício de droga. Mas ele continua sendo seu pai. E ele merece respeito, honra, e ele dará a sua autoridade. Com quem que ele vai tratar? Ele vai tratar com Deus, mas ele é o seu pai. E ele merece o seu respeito. Ele merece a sua honra. E você tem que honrar. Porque Deus o delegou como seu pai. E talvez a sua atitude pode até tirar ele desse posicionamento. Amém? Então, irmãos, eu vou falar só sobre essas quatro, porque essas quatro funcionam dentro do que eu quero falar. Então, o princípio de autoridade é um legado de Deus, como eu já falei. E que não há autoridade que proceda de Deus. A autoridade é instituída por Deus. E todos, independentes, todo mundo está debaixo de autoridade. Você está debaixo de alguma autoridade. Desde quando você nasceu, você está debaixo de alguma autoridade. Seja do seu pai, seja da sua mãe, seja do seu patrão, seja do seu governo, do seu presidente, dos órgãos, dos comércios que estão debaixo da autoridade. Você está no trânsito, você está debaixo da autoridade do trânsito. Você está debaixo da autoridade. Lá no trânsito, há uma regra que você tem que colocar o cinto. Se você não colocar o cinto, a autoridade vai multar você porque você não colocou o cinto. Há uma regra que você tem que andar a 60. Se você andar a 70, uma autoridade vai te multar porque você andou a 70. Porque a regra, a autoridade te dizia para andar a 60 e você andou a 70. E eu já tomei várias multas de velocidade. Por quê? Porque rompi o princípio de autoridade. Tomar multa. E a gente toma multa e a gente fica nervoso. Pô, mas eu estava a 60, meu, estava a 50. Se é 50, a autoridade não quer 50, o que te cabe? Obedecer o seu corpo. Se você não obedecer, você vai ser punido por isso. Amém? Amém, mas... Então nós somos debaixo de autoridade. Professores, chefes, trânsito, leis, governantes. Irmão, então há um princípio de autoridade. E quem quebra o princípio é quebrado pelo próprio princípio. Quando você quebra o princípio de autoridade, ele mesmo vai te quebrar. No caso da multa é um caso bem claro. É 60, vou passar 80, pode passar. Ele mesmo, o próprio princípio da autoridade vai te multar, porque você quebrou o princípio. Quem quebra o princípio acaba sendo quebrado pelo próprio princípio. Prosperidade, nós queremos prosperar, mas não há prosperidade que não passe por submissão à autoridade. Não tem como prosperar no trabalho, não tem como prosperar na família, não tem como prosperar na igreja, no seu ministério, se você não for submisso às autoridades que Deus mesmo colocou sobre a sua vida. Não há como ir para frente. E eu sei tanto disso, irmão, porque olha, quando eu entrei na empresa que eu trabalhava numa empresa de judeu, uma empresa de turismo, e eu entrei lá e eu era o menor dos menores. Quando eu entrei, o filho do dono pegou e falou para mim: olha, você entrou aqui porque meu pai gostou de você, porque por mim eu não fui pegado, não. Eu falei: nossa, que legal. Ainda bem que seu pai foi usado por Deus ali. E ele trabalhava na administração, e eu trabalhava nas vendas de passagem. Aí um dia eu falei para ele assim: por que você não sobe para a administração? Olha, ele falando para o chefe, por que você não faz a autoridade? Aí eu tomei uma, irmão. Falei: por que você não sobe para a administração? Né? Porque a venda aqui está bem legal. Ele falou: no dia que você aprender a vender, eu vou subir para lá. Legal. Vai quebrar o jogo. E isso logo no começo. Irmão, eu trabalhei lá. E eu fui ali sujeito mesmo. Eu sempre fui. Eu nunca fui muito de ser insubmisso. Eu era submisso. Eu chegava no horário, eu fazia as coisas que tem que fazer. Eu trabalhei lá durante 10 anos. Quando o patrão finalmente
realmente resolveu fechar a empresa, que era o pai que me contratou, ele resolveu fechar a empresa. Ele falou, eu vou fechar, vou mandar todo mundo embora, e o meu filho, que era esse, vai abrir, vai continuar com a empresa. E ele vai escolher uma equipe para ir com ele. Nós éramos lá em 5 vendedores, né? Tinha 5 vendedores, tinha 2 na contabilidade. Ele vai escolher, e ele ia escolher só um vendedor. Irmão, quem você acha que ele escolheu para ele? Ele chegou em mim, falou, Israel, eu gostaria que você fosse trabalhar comigo. Por quê? Ele já não gostava de mim, mas por que mudou o gosto dele? Por causa da submissão à autoridade. Eu entendi que precisava ser feito e comecei a trabalhar naquilo que precisava ser feito. E eu fui trabalhar com ele, trabalhei um tempo com ele, e depois eu saí, e graças a Deus o Senhor me deu a oportunidade de abrir a minha empresa. Então, irmão, submissão, prosperidade passa por submissão. Se você não é submisso, você não vai ter nada. Você não vai prosperar, você não vai aumentar o seu. Você tem que submeter. Até a sua prosperidade financeira vai passar pelo nível de submissão que você tem. Só que nós vivemos um mundo onde a palavra hoje é autonomia e independência. Então, quando eu falo sobre autoridade e submissão, essa palavra me choca. Por quê? No meu mundo, no nosso mundo, no contexto que nós vivemos hoje, as pessoas querem autonomia, independência. Eu quero abrir a minha empresa. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero ter a minha casa. Eu vou fazer do jeito que eu quero. As pessoas não querem ser insubmissas. As pessoas não querem ser submissas a alguém. Elas querem ter a total liberdade, a independência dela. Mas é um grande engano, porque não há como você ser submisso a ninguém. De certa forma, você vai estar sempre sendo submisso a alguém. Por exemplo, eu tenho uma empresa. Eu acabo sendo submisso aos clientes que vão lá. Se os clientes não forem, o que vai acontecer? Só que a minha empresa, aí, mas Israel, você é patrão. Eu sou patrão, mas aí eu tenho que pagar os impostos do governo. Eu tenho que entrar dentro dos padrões que o governo acha que eu tenho que fazer. Aí é uma série de burocracia. Ah, mas eu não quero essa série de burocracia. Não importa. Você quer abrir a empresa? Você quer ter empresa? Então você vai ter que abrir todas as burocracias da empresa que o Estado, o governo, a prefeitura te depõe para você abrir isso. Irmãos, não tem muito como fugir. Não tem muito como fugir. A verdade é que muitos têm sido insubmissos. E esses parâmetros de submissão têm trazido prejuízo para a sociedade, para a família e para a igreja. Nós estamos vendo aí, vocês veem no Fantástico, vocês veem no jornal, todo dia aí essas pessoas da Petrobras, no mensalão, gente com dinheiro, gente de posse, que quebraram a autoridade e agora estão sendo quebrados pela própria autoridade. Olha que interessante. Gente que tinha, que quebrava a autoridade, agora a própria autoridade está quebrando todos eles. Semana passada eu vi o dono da Odebrecht, o diretor da Odebrecht. Você já viu o diretor da Odebrecht? O cara deve ter muito dinheiro. Lá, preso, quietinho, paradinho. Quem fez isso? A autoridade. Mas ele não é autoridade? É, mas está sendo quebrado pela própria autoridade. Não tem como fugir da autoridade, porque Deus é quem implantou as autoridades. Olha, no ano de 2006 teve uma novela de Manuel Carlos. A novela era Páginas da Vida. Essa novela ela trazia várias mulheres decididas, inteligentes, fortes, e apresentava, porque há uma quebra disso, as autoridades, então, como se fosse uma chuva de coisas para poder quebrar a autoridade. O que Satanás quer é fazer que nós quebramos a autoridade, porque quando nós quebramos a autoridade, ele tem legalidade para também nos quebrar. Porque ele quebrou a autoridade e foi quebrado por quebrar a autoridade. Então há uma chuva, as novelas, as revistas, os filmes, eles atacam a autoridade. Essa novela de Manuel Carlos colocava um monte de mulheres fortes, decididas, e um monte de homens fracos, medíocres e sem autoridade nenhuma. E ela ainda se valia de depoimentos no final da novela, onde essas mulheres davam depoimentos claros da vida dela, de forma a balizar o que a novela queria passar, falando sobre a quebra de autoridade dos homens. Agora, não foi os homens que se auto-intitularam autoridades. O próprio Deus colocou uma autoridade. E não tem jeito de quebrar uma autoridade que o próprio Deus colocou. Quando Deus coloca uma autoridade, não tem como quebrar. Davi entendia isso. Davi foi ungido como rei. Davi já era rei.
postura de rei, andava como rei, mas ele entendia, existe um rei, e quem colocou esse rei foi Deus. Se Deus colocou, Deus tira, eu ponho a mão, porque ele é autoridade. Ah, mas ele não presta, ele está tentando te matar. Não importa, ele é autoridade. E enquanto ele é autoridade, eu, da minha parte, não faço nada. Então, irmãos, há uma chuva de quebra de autoridade. Querem mostrar homens medíocres e fracos na televisão. Todas essas novelas, irmão, está passando novela agora, que o nome da novela é Babilônia. Vai ver em Apocalipse para você ver o que é Babilônia. É uma clara apologia que eles querem dizer que o que eles implantarem é que está valendo. O nome da novela está falando de uma cidade em que Deus amaldiçoou e que vai ser amaldiçoado no final. O nome da novela. A novela traz homens beijando homens e mulheres beijando mulheres, querendo tirar toda a autoridade do casal que Deus colocou. A novela induz, coloca crianças com homens para falar que nós estamos sendo preconceituosos. Pega duas atrizes assim de renome, como Fernanda Montenegro e aquela outra que não precisa disso. Duas senhoras que se dão respeito se beijando na novela, irmãos. Isso o que é? É Satanás colocando essa podridão dentro da sua casa para quebrar a autoridade. Só que não há autoridade que é quebrada, porque quando Deus eleva a autoridade é recebida. Deus elevou a autoridade. Irmão, nós podemos viver no mundo e olha, a palavra diz que quando nós vivemos no mundo, quando o mundo tiver como Sodoma e Gomorra, o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, o lesbianismo e o homossexualismo era liberado, era normal, era até lei, sei lá. Agora olha para o mundo que nós estamos hoje e me diz o que está acontecendo hoje. E a Bíblia diz que quando o mundo estivesse como Sodoma e Gomorra, estaria próximo à vida do Senhor. Nós não somos como Sodoma e Gomorra. Irmão, na Irlanda, houve um referendo na Irlanda. O que é um referendo? O povo foi à urna para votar se eles são a favor ou contra de união homossexual. E na Irlanda o povo votou a favor de união homossexual. Lá o juiz não pode mais nem negar uma união dessa, porque lá o povo achou que é liberado lá. E isso está chegando aqui no Brasil, isso já chegou nos Estados Unidos, isso tem ali em Amsterdã. Em Amsterdã as drogas são liberadas lá. Você pode ir lá para Amsterdã fumar maconha o quanto você quiser, que não tem problema nenhum. Irmão, o mundo está ficando totalmente difícil de se viver, mas tudo isso voltado para a quebra de autoridade. Por que você acha que tem tantos homens na cadeia? Por que você acha que é os homens que o Senhor, que Satanás ataca? Por que tem tantos homens presos na droga, presos no álcool, presos na cadeia? Tantos homens, por que você acha? Porque a autoridade é quebrada. Satanás quer arrancar a autoridade. Irmãos, a nossa presidente é uma mulher, irmãos. E ela é a nossa presidente, nós temos que respeitar como presidente. Há 7 meses atrás, na Copa do Mundo, a presidente foi no estádio. Irmãos, e o estádio começou a vaiar e falar palavras feias para o presidente. Isso é quebra de autoridade. Porque ela, se querendo ou não, gostando ou não, ela é a presidente do Brasil. E se você falar mal contra o presidente do Brasil, você está quebrando o princípio de autoridade. Independente de você goste dela ou deixe de gostar. Irmão, nosso país é democrático, mas o reino de Deus é teocrático. A palavra diz em Isaías que o Senhor vai reinar com cetro de ferro. Olha que interessante, está falando que ele vai vir, ele vai reinar com cetro de ferro. O que significa isso? Significa que é assim, eu mando e você faz. Não tem democracia no reino do Senhor. Mas Senhor, eu acho que, não sei, o Senhor disse Gabriel, eu não gostei muito da face do Gabriel. Olha, Gabriel e Miguel só podia mudar. Não, tem muito anjo aí, Senhor. Muito anjo. Lá é teocracia, irmão. Nós acabamos de cantar, e a pastora falou, acabamos de cantar, venha ao teu reino, faça a tua vontade. Só que a vontade de Deus é soberana. É teocracia, não tem eu acho. Deixa eu falar para você, a Bíblia, ninguém está preocupado com o que você acha.
já há uma autoridade. E a autoridade é a palavra. Amém? Submissão, irmão, submissão. Essa palavra soa para a gente como algo inferior. Ela soa assim, eu sou submisso ao pastor Israel. Parece que eu sou menos, né? Eu sou submisso, eu já vou fazer, eu vou me encolher. Só que submissão não me torna inferior, irmão. Eu não sou inferior a ninguém por ser submisso a alguém. Eu não é inferior ao meu patrão por ser submisso a ele. Eu não sou inferior ao pastor Israel por ser submisso a ele. Submissão não é proteção. É proteção, você está sendo protegido. Irmão, quando vai alguém cobrar na minha porta, alguém chega lá, quando um síndico chega na minha porta para reclamar com alguma coisa, ele não reclama com o Greg, ele não reclama com a Silene, ele reclama comigo. Aí se eu não tiver, ele reclama com a Silene. O Greg é o último a saber sobre a reclamação. Por quê? Porque ele está sendo protegido pela minha autoridade. Eu sou protegido pela autoridade do pastor. Irmão, eu até quis pegar essa palavra, porque se o pastor pregar, é como se fosse, ele está pensando algo a favor dele. Agora eu estou fazendo contra mim. Olha como é interessante a autoridade. Olha, semana passada eu estava aqui dando um estudo para os jovens, só que eu estava sob a autoridade do Renato. Olha que interessante. Porque o Renato fez um negócio que me chamou, e eu estava aqui sob a autoridade do Renato, sendo submisso ao Renato que programou todas as coisas. E isso me torna menos por conta disso. Ele é autoridade aí sobre os jovens, ele determinou o que tinha que ser feito. E irmão, mês que vem, se eu não me engano, ele chamou o pastor Israel. O pastor Israel vai estar aqui submisso a uma ordem que o Renato está fazendo para os jovens aqui. E isso não torna ele inferior ou menor. A autoridade me protege, a submissão me protege. Eu sou protegido pela submissão. Ou vocês acham que eu não tomo bronca do pastor Israel? Irmão, eu tomo bronca direto. Mas você de novo. Mas irmão, se assim, eu estou com um encontro de casais. Se algo der errado lá no encontro de casais, e o pastor Paulo souber de que algo deu errado lá no encontro de casais, vocês acham que o pastor Paulo vai vir falar comigo? Com quem que ele vai chamar no gabinete para falar? Eu estou protegido pela submissão a ele. A submissão a ele me protege. Ele vai tomar. Não, pastor, eu entendo. Não. Eu errei, mas ele é comigo. E depois é lógico que isso vai chegar até a mim. Mas não vai chegar do jeito que chegou lá, você entende? A submissão me protegeu. A submissão me tornou imune. Olha, eu faço um encontro de casais e falo para minha esposa: olha, eu quero que você prepare uma equipe. Aí ela prepara uma equipe e prepara a irmã Neide. Aí ele fala: irmã Neide, a senhora vai preparar uma equipe. A irmã Neide prepara uma equipe. Olha a hierarquia de submissão. A irmã Neide está submissa à minha esposa, que está submissa a mim. E aí o Gustavo e a Vanusa estão submissa à irmã Neide. Se acontecer, se o Gustavo fizer alguma coisa errada, eu não vou chegar nem no Gustavo, nem na Vanusa, eu vou chegar na minha esposa. E ela vai chegar na irmã Neide, para ela chegar até o Gustavo e falar: eu falei para vocês fazerem desse jeito, vocês não fizeram, eu tomei bronca por causa de vocês. Mas só que o Gustavo foi protegido pela submissão à irmã Neide. Olha como é importante a submissão. Submissão é organização. Ela precisa de submissão para organizar. Uma empresa que não tem organização não tem autoridade. Você já entrou numa empresa e você fala: o que você vai fazer? Não sei. Que hora que você vai trabalhar? Não sei que hora vai trabalhar. Você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair, você tem uma função para exercer, você tem um chefe para poder falar para você o que você vai fazer. Não é de qualquer jeito, há uma autoridade lá. E se você não se submeter à autoridade, eles vão mandar você embora. Porque eles precisam de alguém que se submeta à autoridade. Em todo lugar há autoridade. Todo lugar, se você sair para essa rua aqui, e atravessar a rua sem olhar, é capaz de você ser atropelado. Porque há uma autoridade que diz que você tem que olhar para os dois lados antes de atravessar, senão você é quebrado pela autoridade que você mesmo quebrou. E nós achamos que ser submisso é ser
menos, é ser medíocre, é ser pequeno, é ser tacanho. Nós temos a palavra como submissão, até dói para nós quando nós falamos sobre submissão. No entanto, a palavra submissão é proteção. Olha que interessante que a palavra diz em Tiago: resistir ao diabo, mas antes de ele falar resistir ao diabo, ela fala: sujeite-se a Deus, ou seja, seja submisso a Deus, e só então resista ao diabo. Olha que interessante, não dá para me resistir ao diabo, não. Eu preciso primeiro ser submisso a alguém. Agora, o que é ser submisso a Deus? É ser submisso a alguém que Deus colocou na sua vida. Porque Deus trabalha através de gente, irmão. Deus não trabalha, Deus não desce para você e fala: eis que eu te falo para ser submisso. Não, Deus coloca alguém na sua vida para você ser submisso a Ele. Os irmãos estão entendendo? Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades. Irmão, aconteceu um caso, irmão, ali em Êxodo 22. Moisés casou com uma mulher e Miriam e Arão não gostou da ideia. E eles foram falar contra Moisés. Por acaso Deus fala só através de Moisés? Quem é Moisés? Irmão, a Bíblia diz que Deus ouviu. Olha que interessante, irmão. Quando você está falando com autoridade, a Bíblia está falando que Deus está ouvindo. Deus ouviu o que falou e Deus também falou: peraí, chama Moisés, chama Arão, chama Miriam e a gente vai ter uma conversa. Moisés calado, irmão, Moisés não falou nada. Moisés não fez nada. O próprio Deus veio a favor de Moisés. Deus olhou para Miriam e falou: senhora, se tem profeta no meio de vocês, eu falo com eles por sonho, eu falo com eles por visão, mas não é assim com Moisés. Com Moisés eu falo olho no olho, cara na cara, face to face. Moisés é Facebook, é um livro. Eu falo com ele aqui. Você não teve temor de falar contra Moisés? Olha, é interessante que quando a mulher, a Potifar, estava a fim de pegar o José, a Potifar estava a fim de pegar o José, e chega para José e fala: o que José fala, irmão? José não fala: eu vou pecar contra o seu esposo. Ele fala: pecaria eu contra Deus? Porque a ordem não é nem do seu esposo para me pegar você, a ordem é de Deus. Eu vou fazer alguma coisa contra Deus? Então, irmãos, olha, quando você fala de autoridade, quando você senta na sua mesa para falar de autoridade, Deus está ouvindo. E você está trazendo lepra para a sua vida, para o seu relacionamento. Você está trazendo lepra, e lepra fala de pecado, lepra fala de rebeldia. Você está trazendo algo que Deus não quer. Uma coisa, irmão, é você pegar e falar assim: se chegar no pastor e falar: pastor, só acha mesmo que agora é necessário cumprir? Pô, pastor, por que não colocou o fogo ainda? E não sei. Uma coisa é isso. Outra coisa é você chegar e falar: você vem cá, o que você acha? Piso agora? Piso? Não, fala a verdade. Tá brincando comigo? Primeiro vez, agora vem piso. Uma coisa é você chegar na própria pessoa, porque a autoridade não significa que ela tem que ser inquestionável. Ela pode até ser questionável, desde que você vai questionar direto com a própria pessoa. Se você não gostou do que eu estou fazendo lá no negócio de casais, você chega em mim e fala: pastor, só acha mesmo que esse modelo está certo? Uma coisa é você chegar no próprio líder e falar com ele. Uma coisa é você chegar no seu próprio patrão e falar com o próprio patrão: olha, eu não estou gostando do modo que você está falando comigo. Porque isso é justo, irmão. O patrão também não é para te pisar, não é para falar, gritar com você. Chega e fala assim: veja bem, eu sou submisso, eu trabalho, mas você me respeita. Por favor, você me respeita. Irmão, eu vou falar para você: quando você se posicionar nesse dia, seu patrão vai falar: olha, eu vou ser desse cara. Então você não precisa ser o patrão subir em cima de você. Não.
Mas também você não precisa começar a fazer um motim lá com o povo lá, e na hora do almoço ele fazer Cleber, baixa pra cama. Entendeu, irmãos? Olha, porque em toda a Bíblia o Senhor é chamado de Senhor dos Exércitos. Exército fala de guerra, exército fala de alguém que tem força, é poder. Olha, em 1 Samuel 4,4 o Senhor é chamado da arca do Senhor dos Exércitos. Em Salmo 24 ele é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Em Isaías 19,25 ele está falando, porque o Senhor dos Exércitos o abençoará. Olha, irmão, olha a cadeia do exército. A cadeia do exército é marechal, general, coronel, tenente, major, capitão, tenente, aspirante, subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, sargento, cabo e soldado. Há uma hierarquia no exército. Se você for ler lá em Efésios capítulo 6, você estudou, você vai ver que até o reino da treva tem uma hierarquia. Principados, potestades, dominadores, e ele vem com uma hierarquia. Até o reino das trevas trabalha sobre autoridade, sobre hierarquia. E nós não queremos trabalhar sobre hierarquia. Irmão, Jesus Cristo não fugiu disso. Uma hora Jesus Cristo chegou e falou para João: João, eu quero que você me batize. Aí João virou para ele e falou: eu é que preciso ser batizado por você. Jesus falou: não, faça desse jeito primeiro. Sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus se submete à autoridade de João como uma igreja instituída lá, o próprio João batiza Jesus. Quando Jesus levanta, aí o céu se abre, uma bomba desce, o Espírito Santo vem e o Senhor fala. O que a Bíblia está falando? Que quando você se submete, o céu se abre para você, o Espírito Santo chega e Deus fala ao seu respeito. E Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É esse que eu gosto. Irmão, se lá na frente as pessoas perguntassem: Jesus, sobre qual poder você faz isso? Qual igreja você é? Ele fala: eu sou da igreja de João Batista. João Batista do Brasil. E aí as pessoas conheciam quem era João Batista. Eu falei: não, eu não posso falar nada. Eu vou correr. Uma outra coisa, irmão, não autoridade que não venha de uma outra autoridade. Você está entendendo? Você precisa se submeter a uma autoridade para ter autoridade. Significa, eu não seria pastor se o pastor não tivesse me ordenado a pastor, entendeu? Se eu não sou submisso a uma outra autoridade, eu nunca vou ser autoridade. Ou você chega na empresa e fala assim: olha, eu quero ser gerente aí. Qual cargo? O meu é de gerente, tá? O meu é gerente. Mas quem te diz? Não, eu me titulei. Autoridade, irmão, vem a submissão a outra autoridade. Olha que interessante. Jesus se submeteu a uma autoridade para poder legalizar a autoridade dele. Irmão, Jesus submeteu a autoridade. Nós não queremos submeter a autoridade. A gente acha que é errado, a gente acha que é pequeno, que quer mandar na gente. A gente não quer, mas Jesus se submeteu a uma autoridade. Irmãos, tem um menino que vocês conhecem, que está em Lucas 15, que um dia ele resolveu sair da casa dele. O filho pródigo. Ele resolveu sair da casa dele e ele levou a terça parte de tudo que o pai tinha. Então ele levou dinheiro, ele levou bens, ele vendeu todas essas coisas e levou tudo isso que o pai tinha. Mas a única coisa que ele não levou, irmão, e que é a mais principal, era a bênção do pai. E deixa eu te falar, quando você sai de um lugar, você pode levar os bancos, você pode levar a cadeira, você pode levar até pessoas, você pode levar. Se você não levar a bênção, se você não sair abençoado, você vai perder tudo. Porque o filho pródigo perdeu tudo. Ele saiu com tudo. Irmãos, a Bíblia diz em Ezequiel 28 que Satanás era um anjo de luz. Diz que ele andava sobre pedras afogueadas, irmão. Diz que ele tinha todas as 12 pedras na sua constelação. A Bíblia diz que ele era enorme, que ele era forte e que ele ministrava diante de Deus. Satanás estava diante de Deus ministrando diante dele. Era capaz que Satanás andava e todos os outros anjos olhavam para ele e ficavam abismados com a beleza, com a grandeza daquele ser. E ele olhou, e um dia ele olhou para si mesmo e ele resolveu se rebelar.
você conhece o diabo, o Lúcifer, o capiroto, você conhece o enganador, você conhece o Senhor das trevas. Ele era anjo de luz e agora ele é Senhor das trevas. Simplesmente porque ele não soube respeitar a autoridade que estava sobre ele. E tudo que ele tinha, irmãos, é isso que nós vamos entender. Toda a autoridade que ele tinha não veio dele próprio, foi delegada a ele. É uma delegação. Irmãos, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu não tenho autoridade nenhuma aqui na igreja. Se o pastor não autorizar essa autoridade. Olha aqui, ó, o Rodrigo não tem autoridade nenhuma. Se a pastora não colocar autoridade, nós precisamos entender isso. Louvor precisa entender isso. Não há maior autoridade. Aqui a líder do louvor é a pastora. Então é a autoridade. Porque se acontecer uma coisa, a bateria estiver alta, não é o Diego que vai ouvir, é ela que vai ouvir. Ó, essa bateria está alta. Nós precisamos entender o posicionamento que nós temos para nós sermos abençoados em autoridade. Porque se você se posicionar no seu nível de autoridade, com certeza Deus e as pessoas vão estar sobre você e vão te dar a autoridade. Não dá para nós nos intitularmos autoridade. E por que isso é tão importante? Por que isso mexe com o coração de Deus? Porque quando você é insubmisso, Deus lembra de Satanás que foi insubmisso. Ele é o pai da insubmissão. Satanás é o pai da insubmissão. E Deus lembra dele. E nós, muitas vezes, irmão, eu estou falando de mim, muitas vezes, eu faço Deus lembrar de Satanás. Porque eu sou por causa da minha insubmissão. Filho pródigo tinha uma boa casa, tinha um bom pai, dormia bem, tinha empregados que servia ele, podia mandar. Filho pródigo poderia dormir até meio-dia e quando acordasse a mesa estava preparada. Filho pródigo não preparava a sua roupa, não preparava a sua cama, alguém fazia a cama para ele, ele ia deitar. Filho pródigo tinha pessoas que gostavam dele, tinha amigos, tinha pessoas, tinha família. Quando ele sai, ele vai perdendo tudo isso ao nível que ele chega a desejar. Irmão, a Bíblia nem fala que ele come, a Bíblia fala que ele desejava comer o que pouco comia. Tudo isso por causa de uma insubmissão. Levou tudo que o pai tinha, menos a bênção do pai. Olha, eu estava estudando isso hoje, o Senhor falou para mim sobre Jacó. Diferente do filho pródigo, Jacó sai, não leva nada. A única coisa que Jacó leva, olha que interessante, é a bênção do pai. Ainda que fraudulenta, ainda que daquele jeito, mas Jacó leva a bênção do pai. E quando o filho pródigo retorna, ele retorna sem nada. Quando Jacó retorna, ele nem Jacó é mais, ele já é Israel de Deus. Mudou todas as coisas, porque ele levou a bênção, saiu abençoado. Nós precisamos entender, irmãos. Olha, eu estava lendo esse livro aqui, ó, e num texto aqui, Morris Monroe diz assim que quando você começar a questionar tudo que a sua liderança faz em qualquer lugar, seja na igreja, no trabalho, na sua casa, está na hora de você sair daquele lugar. Para você não incorrer a cair contra a autoridade de Deus. Sai daquele lugar, irmão. Pô, mas precisa físico? Precisa teto? Mas tem que ser cego. Por que tem que ser desse jeito? Mas agora é assim. E quando você começar assim, irmão, vai para você mesmo e fala, está na hora de eu ir. Irmão, quando eu saí do avivamento, eu não quis sair sobre rebeldia. Não quis. Eu procurei o meu pastor, eu falei com o meu pastor e disse para ele que era hora de eu sair. Eu tentei falar com o pastor. Quando eu encontro o pastor Inácio hoje, eu abraço o pastor. É o meu pastor, foi ele que acreditou em mim. Foi bênção na minha vida o avivamento, irmão. Avivamento foi minha escola, avivamento investiu em mim. Como eu vou sair de lá agora e falar que o avivamento não presta? O avivamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu saí do avivamento, pessoas vieram me procurar e falaram, por que você não abre a sua igreja? Eu falei, longe de mim, eu saí para ficar abrindo igreja. Não é isso que Deus me chamou, longe de mim, fazer esse negócio. Não, fiquei 3 anos fora. Mas eu não saí para abrir igreja. Não, se algum dia eu sair daqui, você pode dizer, não vou sair para abrir igreja. Se eu sair daqui
com uma igreja, é porque uma igreja foi nascida aqui e o pastor me colocou como autoridade sobre essa igreja. Aí eu vou para essa igreja. Mas eu não vou sair para abrir igreja. Irmão, se nós não entendermos isso, nós vamos ser como um filho pródigo, terminando com um porco, pior do que porco, porque desejar comer o que porco come é alguém pior do que porco. Irmão, o caminho de volta é o caminho que o próprio filho pródigo fala em Lucas capítulo 15, versículo 17, caindo em si. Nós precisamos muitas vezes cair em si. Quem não cai em si vive caído. Quem não cai em si vive caído. Ele caiu em si. E olha, quando ele caiu em si, ele falou assim: eu vou me levantar. Eu vou me levantar e eu vou voltar, porque os empregados do meu pai comem pão com fartura. E eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou falar para o meu pai: Senhor, olha o que ele fala. Senhor, pai, eu pequei contra a primeira palavra dele. Eu pequei contra... Não, eu pequei contra os céus. Em primeira instância, a insubmissão não está sendo feita contra uma pessoa. Em primeira instância, a insubmissão do grego, por exemplo, não é contra mim. A insubmissão da Sirene não é contra mim. A minha insubmissão em primeira instância não é contra Israel, não é a sua insubmissão do grupo de louvor, não é contra a pastora. Em primeira instância, a sua insubmissão é contra Deus, porque o próprio Deus é que colocou as autoridades. A insubmissão não é contra qualquer pessoa, porque se fosse contra qualquer pessoa, você pode até relevar, mas a insubmissão é contra Deus. Ele diz: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus. Foi Deus que colocou o Senhor como meu pai, para eu servir como seu filho. Eu pequei contra Deus e pequei contra você também. Outra coisa, irmãos, quando você cair e quando você entender essa coisa, não adianta voltar pegando atalhos, não, você tem que voltar na pessoa. Você volta lá, ele voltou lá no pai, ele não voltou na avó, ele não voltou na tia, ele não voltou na enteada, ele voltou lá no pai. Às vezes a gente erra e a gente quer pegar atalhos. Fala para ele vir aqui e tal. Fala para ele. Não, nem você fala. E olha o que o pai fez, irmãos. A Bíblia diz que o pai colocou uma roupa nele. Roupa fala de restauração de dignidade. A Bíblia diz que o pai colocou um anel no dedo dele. O anel fala de restauração de autoridade. Até agora, quando ele chegou, nem digno ele é. Ele mesmo fala: eu não sou digno. O pai pega e coloca a roupa e restaura a dignidade. Aí o pai coloca o anel, restaura a autoridade. Fala assim: agora você é digno e você volta a ter autoridade sobre tudo isso. E por último, o Senhor fala que coloca no pé dele as alparcas. Fala a Bíblia diz assim: que aonde eu colocar a planta do meu pé, fala de posse. Tudo que eu tenho volta a ser seu de novo. Não importa o que você perdeu, tudo que eu tenho volta a ser seu de novo. Eu queria terminar com você abrir sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhantes de homens, e reconhecido em figura humana. Irmão, Jesus era Deus, irmão. Jesus era um príncipe ali, Jesus tinha todas as coisas, Jesus não tinha nada que vir fazer aqui na terra. Irmão, imagina você um príncipe com toda a culpa. Imagine você um reino te servindo. Imagine você todas as pessoas se dobrando para você. Todo mundo reconhece a sua autoridade. Você não precisa dessas coisas. Jesus vem, irmão. Jesus vem na forma de homem igual eu e você. Você dava um beliscão em Jesus, ele sentia dor. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência. Jesus, sendo homem, teve que obedecer a homens. O pai dele
ele foi colocado sob uma autoridade. Jesus tem uma autoridade humana, que era o pai, uma autoridade humana, que era a mãe. E ele veio. E a Bíblia diz que ele não fez questão da glória e da culpa que estava sobre ele. É o que a Bíblia diz aqui, irmão. E assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha o que diz agora Pedro, que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Irmãos, olha, eu estava lendo isso aqui agora e o Senhor me falou uma coisa que eu achei magnífica, que quando Deus dá um nome para Jesus, e Ele fala que todo joelho se dobre, nos céus e na terra, irmão, quem está no céu? O Espírito Santo está no céu, o próprio Deus está no céu. Deus está colocando o próprio Jesus até acima dele mesmo. E não há confusão nisso. Você já viu Jesus pegar e falar para onde já se viu Deus fazer um negócio desse, meu pai? Comigo você já percebeu? Que negócio triste, eu não morri. Você já viu? Você já pensou a Trindade falando? Não há. A Trindade está dentro de submissão. Jesus veio e falou: eu faço o que o Pai manda fazer. E o Espírito Santo veio e falou: eu só vou fazer o que Jesus ensinou para vocês fazerem. E aí o Deus pega e fala assim: eu amo meu filho, porque o meu filho faz o que eu quero. E ele fala: eu amo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que eu ensinei. Não há. É uma insubmissão, mas ninguém está constrangido por causa disso. Jesus não está constrangido de se submeter a Deus. Deus não está constrangido de se submeter ao Filho. O Filho não está constrangido de se submeter ao Espírito Santo. E você está constrangido de se submeter ao seu Pai. Você está constrangido de se submeter ao seu pastor. Você está constrangido de se submeter à sua liderança, ao seu chefe, ao trânsito, aos órgãos. Você está constrangido. Agora, Deus não estava constrangido. Talvez é Deus que esteja errado com ele. Talvez nós precisamos falar para Deus fazer direito as coisas. Nós podemos fazer o que o Senhor veio de Satanás em nossas vidas. O Senhor colocou as autoridades sobre nós para organizar, para proteger e para nos suprir. O Senhor colocou, irmãos, talvez eu aqui como uma autoridade que passou para suprir a alma de vocês. Paulo estava tendo um problema desse ali em Coríntios e uns falam assim: eu gosto do Paulo, eu gosto do Apolo, não, eu gosto de Jesus. Paulo pega e fala: para com isso, irmãos. Às vezes você fala: não, eu gosto do pastor Israel pregando, não, mas eu gosto mais do Renato. Não, para com isso. Eu gosto de Israel, pastor Israel, ninguém morreu por vocês, não. Quem morreu foi Cristo. E o que o Senhor quer é que nós sejamos alimentados através de todos, irmãos. Todos têm que alimentar. Talvez eu tenha uma maneira de alimentar, mas o pastor Israel tem outra, e você precisa dessa outra, por isso Deus colocou aqui. Aí o Renato tem outra, você precisa dessa maneira. O Márcio tem outra, você precisa dessa maneira. Fosse só eu, irmão, coitado de mim. Fosse só o pastor Israel, é por isso que Deus vai colocando as pessoas para ajudar. Pastor, esse aqui vai te ajudar, é para isso. Porque nós somos um corpo, irmão, e o corpo precisa crescer no todo. Você faz parte desse corpo. Você é a essência desse corpo, irmão. Você já viu um dedo pegar e falar: nossa, mas só o olho quer ser olho, né? Só o olho quer enxergar. O nariz fala: eu gosto do pé. Já viu o pé? Ó. Irmão, se você toca com o seu dedinho, irmão, se você toca com o seu dedinho, todo o seu corpo sente. Deixa eu falar para vocês, irmão, no término dessa palavra. Sabe por quê? O Senhor tem colocado pastores, presbíteros, líderes aqui. É porque o Senhor ama você, irmão. O Senhor quer ver o seu sucesso, o Senhor quer ver o seu progresso. Sabe por que tem gente falando aqui com você todo domingo? É porque o Senhor se importa com você. E você faz parte de um corpo, irmão. E se você andar
prosperidade. Pai, irmão, estou olhando para o Éder aqui, lembrando do Éder conversando comigo. Irmão, o Éder entrou na empresa dele com um monte de outras pessoas no mesmo patamar. No mesmo patamar. Tem gente lá na empresa do Éder que era a mesma pessoa de quando entrou. E o Éder hoje já é o gerente da empresa. Por que você acha isso, irmão? Por que você acha que foi isso? Você acha porque o cara gostou dos olhos do Éder? Que é grande? Não. Ele me perdoe. Não. Porque o Éder resolveu se submeter. Às vezes se submeter, como diz o pastor aí, você pode ser chamado de puxa-saco. Às vezes se submeter, você pode ser chamado de trouxa. Mas Deus, irmãos, Deus honra. Deixa eu te falar, Deus honra. Deus honra quem honra a autoridade. Porque Ele colocou a autoridade. Amém? Irmãos, receberam a palavra? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Bom, antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém no nosso meio aqui que ainda não aceitou a Cristo e não entende um pouco sobre esse nível de autoridade. E hoje você quer levantar sua mão para o Senhor. Tem alguém? Tem alguém no nosso meio que quer levantar sua mão para o Senhor e falar: Senhor, hoje eu quero me submeter à sua autoridade? Tem alguém? Tem alguém, irmão, que se desviou para lançar e sair dessa autoridade? Desviou e hoje quer voltar para o Senhor? Tem alguém aqui? Não? Então vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Fale com Deus agora. Fale com você e Deus. Apresente para Deus aí os pontos que você mesmo sabe que você precisa melhorar em relação a respeitar as autoridades. Coloque aí.